Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui comentar para vocês a respeito, do nosso plano de estudo, que foi do dia 15 ao dia 26, em que está falando, está abordando sobre o conteúdo das regiões geoeconômicas aqui, do nosso país, ou seja, do Brasil. Conforme vocês podem observar aqui nessa imagem que foi disponibilizada, se vocês perceberem aí, se pegar e observar aqui o mapa do Brasil nessa figura, o mapa do Brasil nesta outra figura aqui, vocês podem perceber, olha só, uma diferença com relação à sua organização, com relação à sua divisão. E também, se nós observarmos estes dois mapas aqui, que levam outros critérios para estar dividindo o território brasileiro, vocês também vão poder observar que hoje também, conforme a organização do espaço geográfico aqui do Brasil, também é diferente, já que vocês observaram já em outras aulas que o território do Brasil, o nosso país, o Brasil, faz o quê? Quando fala-se em divisão por regiões, a forma mais utilizada, mais convencional é o quê? São dividir o Brasil em 5 regiões, que é a Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Cada uma com as suas características, peculiares, que as diferenciam umas das outras. E aqui também vocês vão observar que também tem essa diferença, Por que que aqui, se observar esse mapa aqui do Brasil, tá apenas aparecendo 3 regiões, enquanto este outro aqui que está com cores diferentes, já aparecem 4 regiões. Qual que é a diferença entre esses dois mapas, do Brasil? Se eu observar aqui o texto, vocês vão ver, que aqui, de acordo com o texto, está falando o seguinte: regiões geoeconômicas, que é o assunto, está falando que proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, não sei bem se é essa pronúncia, tem por base as características histórico-econômicas do Brasil, ou seja, os aspectos tanto relacionados com a economia aqui do Brasil, quanto também a questão da formação histórica, à medida que foi formando o nosso território brasileiro. Então, de acordo com esse geógrafo aqui, lá em 1967, o Brasil era dividido nessas 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Por que essas 3 regiões? Olha só, no textinho também está falando. O Centro-Sul despontava como núcleo dinâmico da economia brasileira, tanto na agricultura como na indústria e nos serviços urbanos. Centro-Sul, ou seja, vinha daqui, pessoal, as mercadorias, os produtos poderiam se deslocar e chegar em todo o território. Tanto é, se vocês observarem por essa linha aqui que está demarcando, Então, tinha forte dinâmica na questão da economia com relação tanto à agricultura quanto à indústria e também nos serviços urbanos. Por quê? Porque, se vocês observarem também, desde este ano de 1967, essa região aqui, porque se você observar a região sul, sudeste, são mais especificamente a sudeste, é a mais que tem a maior população, mais indústrias, é a mais desenvolvida aqui no nosso Brasil. Depois falou o seguinte, já com relação ao complexo regional nordestino, que é aqui o Nordeste, olha só, destacava-se pela grande pobreza e pelas correntes migratórias que deixavam a região. Se nós observarmos hoje em dia também o Nordeste, é ainda marcado por questão de a quantidade de população reduzida, também é marcada pela questão de se observar, tem lugares, em que o clima não ajuda a desenvolver certos tipos de plantios, então acaba colaborando para o que chamou aqui, grande pobreza, daquela região, deve não fornecer recursos para aquela população se desenvolver. Hoje, ainda observamos, que ainda encontra-se, posso dizer assim, essa característica nessa região aqui. E, por fim, a Amazônia,
que era uma região fracamente povoada, que apenas começava a ser incorporada ao conjunto da economia nacional. Também podemos observar, né, a questão da Amazônia, que também a questão do povoamento, tanto na questão aqui, tanto na área da Amazônia quanto do Nordeste, era reduzida, né, se comparada aqui com o Centro-Sul. Só que aí, por outro lado, chegou um outro geógrafo lá no ano de 2001, Milton Santos, e já propôs a divisão do Brasil conforme essa regionalização aqui, que é o quê? Que o Brasil teria essas 4 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a concentrada. Por quê? Porque cada uma dessas 4 regiões aqui tinham características, né, específicas, características peculiares que as diferenciavam umas das outras. Daí, conforme o texto falou o seguinte, ó, na região concentrada é qual? Olha só, essa em branco, né? Que vem aqui desde o sul, sudeste, né? Aqui pega essa parte litorânea aqui do Brasil. Essa parte tá clara aqui no mapa. O que falou aqui? Ela, cadê? A região, segundo Milton Santos, nessa região estão concentradas as maiores mudanças tecnológicas do país. Que aí, nessa região concentrada, ela abrange as regiões sul e sudeste do IBGE, né? Que é o que nós utilizamos, segundo a nossa divisão, que é utilizada, né? A mais convencional, como eu citei no início desse vídeo. Então, nessa parte aqui, teria as maiores mudanças tecnológicas, ou seja, o maior desenvolvimento aconteceria nessa região aqui do Brasil. Depois ele comentou que o Centro-Oeste, olha só o Centro-Oeste, já seria essa partezinha aqui, olha só. O Centro-Oeste emerge como área de ocupação periférica, fundada na especialização agropecuária e na modernização subordinada às necessidades das firmas, que tem sede na região concentrada. O Tocantins, olha aqui o Tocantins, estranhamente deslocado para a região norte pela Constituição de 1988, nessa divisão aqui, ele reincorpora-se, ou seja, volta a pertencer à região centro-oeste, de acordo com a divisão proposta por Milton Santos, né? Embora sabemos que hoje, a partir do ano de 1988, a Constituição de 1988, Tocantins já não fazer mais parte da região centro-oeste. Tocantins já é um estado, né? Foi dividido Goiás participa da região centro-oeste, enquanto Tocantins passou-se a pertencer à região norte, né? Mas de acordo com Milton Santos, não. De acordo com ele, Tocantins também fazia parte dessa área aqui periférica, que é chamada de centro-oeste. Depois falou o seguinte, a questão do Nordeste. O Nordeste define-se pelo peso das heranças, é uma área de povoamento antigo, onde a constituição do meio mecanizado se deu de forma pontual e pouco densa, que é essa parte mais escura, olha só, se eu observar aqui na legenda, né? Que essa parte compreende aqui. E, por fim, a parte da Amazônia, que falou o seguinte, ó, caracteriza-se pela escassez demográfica e baixa densidade de tecnologias. Então, se vocês observarem aqui, este textinho das regiões geoeconômicas mostrou o quê? Mostrou que o Brasil, conforme 2 geógrafos que tinham pontos de vista diferentes, eles defendiam a questão do nosso território ser dividido de formas também diferentes. De acordo com Pedro Pinchas Geiger, era apenas em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, sendo a Centro-Sul a mais desenvolvida. E já de acordo com Milton Santos, já seria concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. Mas se eu observar nos 2 aqui as características, eu posso observar que, embora as divisões sejam diferentes, né? Eu posso observar que a região Centro-Sul ou a região concentrada, que foi que passou a ser chamada, abrange o quê? São as partes, né, as áreas mais desenvolvidas, né, tecnologicamente falando, né?
Se desenvolveu, teve um avanço na tecnologia, isso vai gerar vários frutos, ou seja, vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego, vai desenvolver educação, vai desenvolver a saúde. Então, vai ter várias melhorias em prol disso. Então, se você observar isso, mesmo que as divisões são diferentes, porque aqui, ó, a Centro-Sul engloba mais estados, a concentrada menos, mas eu posso observar que essa partezinha aqui do território brasileiro, que engloba a Centro-Sul e a concentrada, desde aqui, ó, de 1967, depois passou para 2001, é a parte do Brasil que é mais desenvolvida, né? O que também nós percebemos hoje, né, com a nossa divisão em 5 regiões geográficas, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Esse assunto é legal, esse assunto, como estamos falando, nosso território, é bom vocês saberem, né, como que o nosso território é dividido, como que ele é organizado, né, aqui na questão desta aula, no quesito da economia, né, geoeconômicos, né, ou seja, as regiões geográficas em que mais desenvolveram a economia, que mais contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada!